Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Hoje é um episódio muito especial, a gente está dando continuidade ao estudo do Espiritismo. Estamos estudando a história do Espiritismo. Semana passada, não, na semana retrasada, no episódio passado do estudo do Espiritismo, nós falamos sobre ele, o homem, Allan Kardec, não. Hipólito Leão Denis Rivaio. O professor Rivaio, a gente viu a história dele, muito interessante, muita coisa que eu não estava sabendo, que eu fui só pegando, estudando, vendo toda a história dele, da família dele e tal. E eu gostei muito, eu espero que todos tenham gostado. E a gente vai dar continuidade a essa história, porque nós paramos aonde a gente parou, quando Kardec ele entra em contato pela primeira vez com as mesas girantes, tão famosas mesas girantes. Ele entra em contato com ela e a gente vai dar continuidade. Muita coisa, ainda falta muita coisa, tá? Mas a gente tá na reta final de chegar como é que se chama, dessa parte, na reta final dessa parte contando a história do livro dos Espíritos, do Espiritismo. E, bem, recadinhos para hoje é que semana passada, no vídeo, é um vídeo bem longo, eu não sabia que ia ficar tão longo, falando sobre o fascismo. Eu peguei um texto do Humberto Eco, onde ele vai citar 14 características do fascismo. A gente destrinchou esse texto todinho. E eu depois falei sobre o computador, sobre coisas de tecnologia e tal. E aí, nessa série de tecnologia que eu estou falando, a gente falou sobre o processador. E aí, na semana passada, de fato, no episódio passado, a gente falou sobre servidores, E aí eu disse que eu ia mostrar a foto de um servidor. Vou botar a foto do servidor aqui e tal. E aí, bem, eu acabei cometendo essa gafe, eu não botei a foto do servidor. Ah, meu Deus. Mas tudo bem, foi uma gafe mesmo, foi uma falta de atenção na hora de editar lá o vídeo, esqueci de botar a fotinha. Mas não tem problema, no episódio que vem, não nesse, porque nesse a gente faz os estudos do Espiritismo, no próximo episódio com tema livre, a gente faz, eu coloco, eu boto, vai abordar outro tema, sobre tecnologia, e aí eu boto a foto do servidor, eu não vou esquecer dessa vez. E, bem, vamos dar continuidade. Aliás, tem mais uma coisinha também. É que você está vendo esse vídeo no dia certo, no dia que lançou, você, amanhã, você está vendo no sábado, quer dizer que amanhã, no dia, deixa eu ver o dia aqui, porque eu sempre gravo, no dia 29, você vai lá no centro, vai ter o Bazar Junino, Bazar Beneficente de junho. Então, se você puder ir, pode estar totalmente convidado a comparecer no Bazar Beneficente do Núcleo Espírita Bezerra Menezes. O endereço do centro sempre fica na descrição do vídeo. Se eu não me engano, eu sempre boto o endereço. Eu posso estar, enfim. Se eu não botei, eu vou botar agora o endereço do Bezerrinha. Aí vocês podem comparecer o Bezerrinha, pode visitar. Vai estar aberto de mais ou menos 9 horas, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui a data direitinho. O horário. Cadê o horário? 9 horas da manhã, começa. E fecha mais ou menos lá para 1 hora, meio-dia. Enfim, depende do que foi vendido, do que está faltando vender e tal. Então, pode comparecer, vai ser bem legal. É isso. Vamos rodar a vinheta, que a gente tem muito o que falar. Voltamos então, vamos falar sobre a história
de Allan Kardec, quando ele, né, começa a estudar o Espiritismo. Nós paramos, né, no momento em que ele se encontra, né, pela primeira vez com as mesas girantes, mas antes, né, eu achei aqui a resposta, né, que ele dá para o Sr. Forte quando ele se encontra, né, com o Sr. Forte, vocês devem se lembrar, né, já falei dele algumas vezes. Ele foi a pessoa, né, foi a primeira pessoa que entrou em contato com o Allan Kardec, com o professor Rivaio, falando, né, sobre a tal das mesas girantes. E a princípio, quando ele mostrou, né, ele mostrou o entusiasmo sobre as mesas girantes, do que seria e tudo mais, Kardec não estava certo, não estava, tudo bem, as mesas giram lá, tem todo um processo de magnetismo animal que pode mover os objetos. E aí, tudo bem, é só um fenômeno que vale estudar e tudo mais. E então, depois, o Sr. Forte vai voltar a se encontrar com Kardec de novo. São 2 vezes. Na primeira vez ele diz que as mesas estão dançando, estão se movendo para lá e para cá, por causa provavelmente de algum fenômeno magnético, um magnetismo ali que está acontecendo. E o Kardec, o professor Rivaio, aceita, ok? E aí ele vai se encontrar a segunda vez com o professor Rivaio e vai dizer que as mesas, além de estarem dançando, girando para lá e para cá, as mesas estão respondendo perguntas. E aí, Kardec vai nos dar essa linda resposta, e agora eu estou com a resposta completa que ele fala. Isso agora é outra questão. Repliquei. Só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa ter-se sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja no caso mais do que um conto para nos fazer dormir em pé. Então, Kardec ele vai dar essa resposta finíssima assim, como é a história para boi dormir, né? Não vem com essa história aí para boi dormir, né? Foi muito boa. Mas ele vai trazer pra gente aqui uma coisa que eu achei muito interessante, né? Porque todo esse texto aqui, esses textos aqui eu estou encontrando tanto pela internet, tem alguns artigos na internet, mas principalmente, né, no livro Obras Póstumas, tá? Para quem não estava curioso para saber onde é que eu pegava isso. Obras Póstumas é que tem muita coisa que ele vai falar, e principalmente o texto inicial, logo na primeira parte, na segunda parte de Obras Póstumas, certo? Que o livro de Obras Póstumas é dividido em 2 partes. Aí logo no começo, tá? No começo da segunda parte, aí ele começa a contar, né, toda essa história. Então, o Kardec ele vai trazer pra gente um pensamento, o pensamento que ele teve nesse momento, certo? Nesse momento que ele vê que o amigo dele está falando uns negócios muito estranhos, ele vai se mostrar ali cético. Por quê? Quem era Kardec, né? Quem era o professor Rivaio na história, né? Ele já foi um professor, ele era um professor de tudo, tá? De física, matemática, anatomia, enfim, entender de muitos assuntos diferentes, né? Ele é que pode ser chamado de erudito, uma pessoa que estuda muita coisa em muitas áreas. Então, ele era um professor de muitas áreas diferentes. Ele era um pedagogo que aprendeu o método, o ensino com Pestalozzi. E ele era um escritor, certo? Um professor, um pedagogo, um escritor. Ele é um homem da ciência, ele pensava, ele raciocinava, ele conhecia o método científico, ele praticava o método científico. E nisso,
o pensamento dele naquela hora é um pensamento altamente racional. Eu gostei muito quando ele veio trazer pra gente esse raciocínio aqui. Deixa eu só aqui, deixa eu achar. Que ele vai trazer pra gente também que ele não não estava, como eu posso dizer, não tinha outra forma, certo, dele pensar, senão de forma altamente racional, de forma altamente cética, desacreditada do que aquilo ali poderia acontecer. E aí ele vai falar, por exemplo, interessante, que quando a gente não conhece como é que chama, as leis da natureza, parece que as coisas que acontecem, quando a gente não conhece, parece que é tão estranha. Como assim? Aí ele vai dar o exemplo do telégrafo, que porque na época o telégrafo, ele era novidade ali no começo, mas ele diz assim, olha, se as pessoas viessem falar do que seria possível enviar uma mensagem a 500 léguas e responder essa mensagem respondida em 1 hora, isso a gente, assim, as pessoas naquela época iriam rir, piada, como assim, uma coisa impossível, jamais poderia acontecer. Mas aí a partir do momento que as pessoas conhecem a eletricidade, as pessoas entendem que existe todo um fenômeno que faz todo o sentido do mundo, elas não se impressionam mais com a mensagem que é enviada de um lugar para outro. Então, isso me fez lembrar muito dessa frase aqui, a frase do Arthur C. Clarke, que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indiscutível da magia. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Porque tudo que vai ser apresentado assim, a Kardec, quando ele vai ver as mesas girantes, tudo aquilo dali pode ser entendido como algo mágico, uma coisa assim extraordinária, uma coisa que não faz sentido logicamente falando. Só que quando ele começa a estudar, quando ele começa a investigar aquilo dali, quando ele começa a entender as leis que estão por trás daqueles fenômenos, ele deixa de ser extraordinário. E isso é uma coisa que vai afetar muito as pessoas em volta. As pessoas em volta se impressionavam muito com as mesas girantes. As pessoas iam lá para ver as mesas girantes, para se divertir, porque aquilo ali era impressionante. Eu acho que é impressionante até hoje ver mesas girando, subindo e descendo. Eu mesmo nunca vi mesas subindo e descendo. Então seria de mesmo que eu conheça, mesmo que eu entenda o processo, mais ou menos, é claro, o processo que acontece ali, é impressionante ver objetos voando assim, sem absolutamente nada, né? Não é à toa que existe mágico que faz umas doideiras aí. Então, eu só estou trazendo isso, só o pensamento, sabe? O pensamento que ele tinha e o pensamento que as pessoas tinham. E é isso que ele vai ver. Só que aí ele, mais do que as pessoas em volta, mais do que qualquer um naquela época, ele era um cientista, ele era uma pessoa que pensava logicamente, ele pensava e buscava entender as coisas. Então, quando ele começa a observar, né, pelo menos, todos aqui já entenderam, que ele foi na casa da senhora Planimilde, né, por indicação, desculpa, o nome da mulher é um nome francês, Planimilde, a senhora Planimilde, ele foi convidado por um outro amigo dele, cujo esse amigo, ele era mais sério, mais cético, vamos dizer assim, e esse amigo sério, cético, disse a ele que as mesas gigantes tinham coisas impressionantes. Então, pelo entusiasmo do amigo, ele ficou com mais perguntas ainda, e aí ele foi ver, eu vou ver esse negócio aí. E aí, né, observando, ele de fato veio a constatar que
tinha alguma coisa ali, e nisso ele vai trazer pra gente essa ideia. Eu vou ler aqui o texto de Kardec, tá bom? Minhas ideias estavam longe de se acertar, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa, certo? Que ele estava observando literalmente as mesas se movimentando por alguma razão, ou seja, o fato era as mesas estavam se movimentando. Que isso decorria necessariamente de alguma causa, ou seja, o porquê que as mesas estavam se movimentando daquela forma. Esse era o pensamento dele. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de séria. Ou seja, na época, as pessoas ficavam deslumbradas com aquele fenômeno, as pessoas observavam aquilo dali e viam oportunidade de um divertimento, e claro, né, como as mesas estavam respondendo perguntas, as pessoas estavam se divertindo com aquilo dali, era uma diversão. E, assim, eu não estou condenando a diversão, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que adora jogos, mas aqui ele vai trazer, né, que as pessoas não estavam levando muito aquilo ali a sério, para tirar alguma coisa dali, era só diversão pela diversão puro e é só isso. Era uma futilidade, não tinha nada de substância que a gente pudesse trazer algo de relevante, alguma coisa que pudesse ficar para a prosperidade, de fato. Embora algumas coisas fossem sérias, que ele trazida, né, pelos espíritos ali, né, ele vai entender que já existia alguma entidade ali movendo, causando aquele movimento, depois que ele vai entender isso. Mas as pessoas estavam ali para se divertir, mas ele estava ali buscando alguma coisa a mais. Então, no passatempo que fazia daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, ele queria ver alguma coisa de sério. Como que a revelação de uma nova lei que prometia a mim mesmo estudar a fundo. Veja aqui, o pensamento dele foi, ali, certo, existe alguma causa para todos aqueles fenômenos estar acontecendo. E olhando porque as pessoas não estavam levando a sério que podiam tirar alguma coisa, alguma resposta dali, ele prometeu a si mesmo que ele estudaria a fundo aquilo dali. E assim, eu acho muito interessante que ele vai ele está mostrando aqui o pensamento dele naquele momento, e é isso que vai fazer ele fazer as perguntas. Depois disso, depois que o Hipólito, né, o professor Rivaio, ele vai começar a frequentar essas reuniões. No começo foi na casa mesmo, né, da senhora Planimilde, estou lembrado o nome. Depois disso, né, nessa reunião mesmo, ele vai conhecer outras pessoas que também fazem essas reuniões, que é justamente ele vai conhecer a família Baldin, né, o senhor e a senhora Baldin. Eles vão convidar, né, o professor Rivaio a participar das reuniões, né, mediúnicas, né, deles, na casa do senhor Baldin e da senhora Baldin. Sendo que quem eram os médiuns eram as filhas deles. Vocês disseram que as filhas, né, que não me engano, tinha 14 e 16 anos. Se eu não estou lembrado, eu posso estar errado, né, na idade, mas eram meninas jovens que estavam ali, que elas que eram as médiuns, né, as senhoritas Baldin, que elas que faziam, né, faziam lá os movimentos. Essas reuniões, né, aconteciam de forma que os espíritos se comunicavam através dos médiuns, né? E eles usavam uma cestinha, que é um objeto, eu não consigo reproduzir agora, mas pense num triângulozinho,
Era um triângulozinho que tinha umas rodinhas e botava assim, um lápis na ponta. Eu vou, eu vou tentar achar a foto da cesta e vou botar aqui, tá aqui, vou botar a foto da cesta aqui. Então as pessoas botavam a mão em cima da cesta, né? Eram duas médias, né? Como tinha duas meninas, as meninas botavam em cima da mão, na cesta, né? Botavam a mão em cima da cesta e fazia mover, né, a cestinha e o lápis ia escrevendo. Tem no livro dos médios, eu sei que tem no livro dos médios, eu nunca peguei o livro dos médios para estudar a fundo, mas eu sei que tem contando a história de todo o processo de evolução, de como foi, né, esse processo da escrita mediúnica, né, da psicografia, que é tão conhecida hoje em dia, né, mas começa dessa forma, bem rudimentar, com essa cestinha com lápis na ponta, e depois, né, depois de um tempo, esse lápis ele vai sair da cestinha e vai para a mão do médium finalmente, e aí o próprio médium vai escrever, né, com a sua própria mão. Mas tudo é um processo de evolução, né? Começou lá com batidas, né, batidas de sim ou não, depois vai com mesas mexendo, com sons da mesa se mexendo, até irem botando cestinhas para imitar o movimento da mesa, né? Enfim, até chegar o lápis na mão. Tem outras coisas também que eles vão usar para fazer, enfim. Mas no final das contas os lápis vêm finalmente para a mão. E aí tem os médios, a posição muito famosa de Chico Xavier, né, que ele bota a mão aqui no olho e vai escrevendo, enfim. Enfim, essa anedota de mediunidade. As meninas, então, elas vão se comunicar. Na casa da família Baldin, vai ter um espírito recorrente que vai participar dessas reuniões. Esse espírito, ele vai se dar o nome, pelo se não me engano, é ele mesmo que se dá o nome de Zéfiro. Aí Zéfiro, ele vai ser o espírito que ele vai se identificar como o protetor espiritual da família Baldin. E ele é quem vai fazer muitas reuniões, ele vai ser o espírito que vai responder muitas perguntas, né, nas reuniões da família Baldin, mas não vai ser só ele. No começo, ele, principalmente como o clima da reunião era de divertimento, de entretenimento, né, o senhor Zéfiro, ele era um espírito muito divertido também. Ele tirava onda com a cara das pessoas, pensei que tem alguém. Ele tirava onda com a cara das pessoas, brincava com todo mundo, principalmente com os convidados que estavam ali participando. E é nessas brincadeiras dele que ele vai dizer que está para chegar na reunião, né, um tal de um senhor, um chefe drúnico, um chefe druida que está para chegar na família. Não foi exatamente com essas palavras que ele disse, mas o chefe de alguma coisa que ele vai chegar na família, e de fato quem vai chegar é ele vai dizer, o Zéfiro vai revelar, né, que um tal de Allan Kardec vai chegar ali na família e tudo mais, porque esse Allan Kardec, ele era o chefe de uma tribo, não sei se eu posso chamar de fala de tribo, mas é uma comunidade de druidas celtas que vivia lá na Galéia, lá na França, antes de Roma invadir. E esse Allan Kardec, ele era um chefe druida lá do povo celta, da Galéia, da França. E o Zéfiro, ele fazia parte do grupo lá dos druidas, onde o Allan Kardec era chefe. E eu estou falando Allan Kardec lá antes da França, tá? Antes dos romanos invadirem a França. Ou seja, foi as reencarnações passadas. E então o Zéfiro, ele vai revelar depois que, quando o Hipólito, né, ele chega na casa dos Baldins e tal, ele vai revelar, vai dizer, né, que aquele senhor ali que chegou, vai dizer para ele que ele era a ele que estava se referindo ao chefe, né? Ele era o chefe dele lá nas vidas passadas. E então o Hipólito, né, ele vai receber essa notícia, vai ficar curioso, interessante, muito bom saber disso.
E ele vai guardar isso com ele, né? E ele vai participando das reuniões por vários meses e ele vai observando, né, inicialmente, justamente isso. Ele vai observar, querendo só perguntas, como é de futilidades, não tem muito a agregar um estudo, vamos dizer assim. E aí, quando o Kardec, o Hipólito, ele começa a trazer perguntas mais filosóficas, mais científicas, perguntas que ele foi trazendo tantos questionamentos sobre isso, a conversa foi se aprofundando mais ainda, mais e mais, ao ponto de que teve vezes que ele faltava, né, se ele não podia ir para a reunião, as pessoas ali não sabiam o que fazer. Então ele foi ao ponto de falou, tentar, tem que organizar aqui, vamos sistematizar aqui as coisas bonitinho. E ele foi percebendo, né, à medida que as reuniões iam acontecendo, as perguntas iam sendo respondidas, ele foi percebendo que tinha ali algo de doutrinário, tinha ali um ensinamento a ser passado. Então ele começa a ter a ideia de que ele poderia pegar todo esse conhecimento que eles estavam adquirindo durante essas várias reuniões com esses médios, outros médios também, eles vai se organizando, eles começam a organizar aqui dele, escrever um livro. Eu não posso pegar essas perguntas todas que a gente está adquirindo, fazendo perguntas e recebendo a resposta desses espíritos. Eu não posso ficar só para mim, só para a gente. Eu tenho que, né, a ideia de divulgar isso para outras pessoas. E então, quando ele assume essa ideia de escrever o livro, aí sim ele começa o trabalho firme de, tá certo, vamos assumir essa responsabilidade, principalmente quando os espíritos vai revelando para ele, né, que ele tem uma missão no mundo, né, de trazer, né, a luz do espiritismo para o mundo, de organizar, né, toda essa papelada, todas essas perguntas. E então ele entra num processo, né, de fazer perguntas, se aprofundar nas perguntas e responder, e até que ele chega em um momento que temos bastante pergunta, dá para fechar aqui um livro, mas eu não estou satisfeito. Vamos revisar, e revisar, e revisou várias e várias vezes, inclusive sozinho. Ele foi lá, parou várias noites, vários dias, para analisar as perguntas, para refazer, para modificar, para trazer todo um trabalho editorial, literalmente, é um trabalho editorial, de pegar aqueles livros e de olhar assim, fazer, o que é que a gente pode modificar? Modificar isso aqui, vamos trazer isso para cá, talvez essa pergunta possa ser feita de novo. E assim, ele não foi feito tirando isso da cabeça dele, certo? Ele foi organizando as perguntas e mandando as perguntas para os médios, e ele não trabalhou somente com as senhoritas Baldinhas, ele tinha uma rede, começou a montar uma rede de médiuns, vários médiuns que começaram a ajudar ele. Ele pegava a pergunta, ele comparava a pergunta com outros médiuns, ou seja, ele fez a revisão, ele revisou bastante coisa aqui, em qualquer oportunidade que ele tinha, ele ia para outro médium para revisar, para questionar, para perguntar de novo, para comparar as perguntas. Ou seja, ele nunca parou de usar todo, principalmente ele estava o tempo dele. Lembra que ele era uma pessoa, lembra que ele era um escritor, lembra que ele era um erudito que estudava todas as áreas, ele é um professor de todas as áreas, e ele é um pedagogo. Então ele pegou todo o conhecimento que ele adquiriu no decorrer da sua vida, ele aplicou tudo aqui. Então ele botou tudo em prática, e até que eu quase que ia esquecendo, então eu voltei aqui, aproveitei que eu estava editando, para dizer uma coisa importante. Quando ele terminou o livro dele, ele concluiu, né, o livro dos Espíritos, ele precisava dar um nome, né? Que nome ele colocaria como autor, né? Porque quem seria o autor daquele livro? Ele não poderia dar o seu próprio nome, né? Hipólito, né? Professor, vai
porque justamente ele já tinha uma carreira, ele já tinha escrito vários livros de científico, livros de pedagogia e tudo mais. E aí, esse ia ser mais um livro da sua coleção? Não, justamente ele vai se lembrar justamente do seu nome lá, que lhe foi revelado, que ele era Allan Kardec, que é um nome que de fato, né, já foi visto nos estudos de linguística, de pesquisa e tudo mais, que esse é um nome celta, de fato Kardec, ele tem uma pronúncia celta. Então, dentro desse contexto que esse não é o seu nome atual, esse é o nome de uma encarnação passada dele, então ele vai trazer esse nome de uma encarnação passada justamente para colocar como o autor daquele livro, né, utilizando o pseudônimo, né, esse famoso pseudônimo de Allan Kardec. Então, nesse momento, né, que ele vai ficar conhecido, né, por esse nome, ele vai ser um grande marco, assim, tanto na vida dele, né, mas como no toda a história do Espiritismo, né. A gente conhece, enfim, o Allan Kardec, a pessoa, o autor, o pseudônimo que escreveu, codificou, organizou, estruturou o Livro dos Espíritos. Né, finalmente, em 18 de abril de 1857, né, ele vai finalmente lançar para o mundo o Livro dos Espíritos. A primeira edição e a primeira versão do Livro dos Espíritos. Então, assim, perceba que foi trabalho, foi muito trabalho. Ele não simplesmente sentou na cadeira, conversou com os médicos lá e saiu escrevendo o livro loucamente, e é isso. Temos aqui 1000 não sei quantas perguntas, tá tudo certo, livro fechado, é isso aí. Não, ele foi um trabalho editorial, foi um trabalho de questionar, foi um trabalho, tanto que tem versões, eu não me lembro onde foi que eu vi isso, meu Deus, mas tem versão que conta que o Livro dos Espíritos, ele não seria um livro de perguntas e respostas, ele seria um livro em prosa, normal, ou seja, prosa é um texto corrido, para quem não sabe, é um texto corrido, sabe? Pensa num texto jornalístico, não é um texto em prosa. Pronto, o Livro dos Espíritos seria um texto em prosa, mas aí ele viu que para uma didática melhor, né, para passar melhor as perguntas, para passar melhor o conhecimento, didaticamente seria melhor um livro de perguntas e respostas. Ele foi, né, transformou o livro todo em perguntas e respostas. É tanto que no Livro dos Espíritos tem requisitos do livro em formato de prosa, que tem umas questões ali, mas eu não vou explicar sobre o livro agora. Depois vou falar sobre a estrutura do livro, como ele montou direitinho. Talvez no próximo episódio, né, eu falo sobre a estrutura de como ele montou o Livro dos Espíritos, porque essa foi essa primeira edição, na primeira edição e primeira versão do Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, em 18 de abril de 1857. Essa primeira versão, por que eu falo edição e versão, né? Porque existe uma diferença. Edição, sabe? Essa primeira edição, segunda edição número tal, edição não sei o quê. Quando você pega um livro, tem a edição 1, essa aqui é a edição 2, a diferença deles é só a alteração de alguma partezinha, algum textozinho, uma correção de alguma coisa, sabe? Quando você pega, esse livro aqui, a primeira edição, a gente colocou isso, aquilo outro, mas na segunda versão a gente acrescentou mais coisas e corrigiu algumas coisinhas lá, sabe? Isso é edição, isso é a modificação, é quando você modifica só um pouquinho, só para corrigir o livro. Mas o Livro dos Espíritos, ele não passou, ele não simplesmente alterou alguma coisinha, né? Ele alterou bastante coisa. Por quê? A primeira edição do Livro dos Espíritos é dividido em... A primeira versão é dividida em 3 partes. Tá? 3 partes. A parte de Deus... Deixa eu dar uma olhadinha, calma.
aqui, primeira parte, né? Introdução prologamos a introdução do livro espírita aqui. A doutrina espírita, leis morais, esperança e consolações. E lá na segunda versão do livro espírita, assim, essa primeira versão vai ter 501 perguntas. Certo? Vai ter 501 perguntas. A primeira versão. E aí, com o avançar do tempo, dos anjos e tudo mais, o espiritismo, né, ele vai ganhando corpo, outras pessoas vão se aderindo ao espiritismo. Então, o livro do Espírito vai ganhar uma nova versão em 1860, certo? Ou seja, a primeira versão é de 1857, a segunda versão é de 1860. Então, um tempo de quanto? 3 anos, né? 3 anos. 58, 59 e 60. 3 anos depois ele vai lançar a segunda versão do Livro dos Espíritos, em 18 de março de 1860, vai lançar a segunda versão, dessa vez com 1019 perguntas. Ou seja, a primeira versão tem 501, a segunda tem quase mais que o dobro, 1019 perguntas. E vai ser dividido em 4 partes, onde basicamente o que ele vai fazer é dividir a primeira parte em 2. Aí vai ficar natureza de Deus, se não me engano, e dos mundos dos espíritos, do mundo espírita. Aí vai fazer essa divisão de Deus e espírito, Deus e espírito, aí leis morais, esperança e consolação, vai se manter. Mas ele vai acrescentar mais perguntas em todas as partes, tá? Muita pergunta, ele acrescentou bastante, ele questionou muito mais os espíritos. E eu tenho pra mim, certo? Pra mim, que Kardec, se digamos que fosse possível, se ele estivesse vivo até hoje, o Livro dos Espíritos ganharia mais versões. E ele atualizaria o Livro dos Espíritos. Isso aí é uma opinião minha, Victor de Jesus. A opinião de Victor de Jesus é que Allan Kardec estaria atualizando o Livro dos Espíritos cada vez mais. Então eu tenho quase certeza disso. Por que eu tenho quase certeza? Porque ele está o tempo todo mudando, ele está trazendo e descobrindo coisas novas e botando e escrevendo. Ele não parou de escrever no Livro dos Espíritos, ele escreveu outros livros para se aprofundar mais ainda nos temas. E aí ele não parou por aí, ele escreveu a Revista Espírita, ele não parou por aí, ele tem toda uma sociedade espírita de Paris. Enfim, muita coisa vai acontecer depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E a gente vai continuar essa história no próximo episódio de Estudando o Espiritismo. Então, é isso, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante, eu gosto muito dessa parte, né, dele, como foi que o Livro do Espírito foi escrito, e é super importante a gente entender que o Livro do Espírito foi escrito por um ser humano, por uma pessoa que trabalhou muito para escrever, simplesmente não foi mágica. Foi trabalho, foi muito trabalho. Então, é isso. Vamos ficar por aqui. Eu tenho que agradecer muito a sua atenção. E próximo episódio, semana que vem, né, eu acredito que vou falar sobre um tema, sobre o projeto. Que projeto? É porque a gente chama de projeto. Qualquer pessoa que está conversando aqui perto fala, o projeto sabe o que é? A gente vai falar sobre o PES, né, o Projeto de Educação do Ser. O que é isso? Vamos falar sobre isso semana que vem, porque aí eu quero trazer um convidado. Vamos ver, vamos tentar fazer isso. É isso, muito obrigado por essa presença, por sua atenção. E não deixe de se inscrever se você não for inscrito, você quiser. Deixa o like já aí, se você gostou muito desse vídeo, e ativa o sininho. Você ativa o sininho, você vai receber notificações de quando sai um vídeo novo no canal, e quando sair live também você vai receber notificação. É isso. Então a gente fica aqui para a semana que vem, e vocês podem participar das lives, né, às quartas-feiras, 8 horas, é isso aí. Então, um beijo para todos vocês,
Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e